Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Bom, e vamos a Londres, inclusive com Ulisses Neto atualizando as informações sobre o atentado em Berlim. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres o tempo abriu, né? A temperatura subiu um pouquinho, 8 graus agora, com sol. Um dia que ficou bonito nesta quinta-feira aqui na capital britânica. Joseval, agora há pouco o príncipe Charles, né, o herdeiro da coroa britânica, fez um pronunciamento que é tradicional nessa época do ano, na rádio BBC 4, a rádio mais importante da Inglaterra, e ele falou muito sobre essa questão, né, dos últimos atentados que a Europa tem vivido e como o aumento da intolerância no continente aumenta também o risco de se repetirem horrores do passado, e aí ele se referiu, inclusive, ao Holocausto. Então, tentando, nessa época do ano, o príncipe Charles utilizar os últimos incidentes para tentar aumentar aqui o sentimento entre os povos europeus de paz e de tolerância, aquela mensagem que é típica da época de Natal. Mas lá na Alemanha continua a caçada pelo responsável ao ataque da segunda-feira. A polícia identificou esse suspeito que disse que o nome deles é Anis Amri, tem 24 anos de idade e conseguiu identificar o suspeito porque ele deixou um documento dentro do caminhão que foi utilizado neste ataque. Agora, o mais importante dessa história toda é que o suspeito já tinha sido monitorado pela polícia desde o início do ano. Inclusive, chegou a ser detido durante este ano, mas a polícia não tinha provas para mantê-lo na prisão, acabou liberando, e esse ataque ocorreu na segunda-feira. A polícia está oferecendo 100 mil euros de recompensa para quem der informações sobre o paradeiro deste suspeito de 24 anos da Tunísia, como eu disse, e ao que tudo indica, eles não têm ainda uma pista sólida, concreta, né, de onde, sobre o paradeiro, sobre onde está o responsável por esse ataque que deixou 12 pessoas mortas. Ulisses, o príncipe Charles não é bom em história. E não sei se em outras coisas também, porque falar do Holocausto, realmente o ensino de história deve estar ruim para a família real. Comparar o Holocausto à questão que se coloca hoje na Europa em relação aos muçulmanos, especialmente, né, que é a chegada dessa grande leva de imigrantes refugiados, grande parte refugiados de guerra, não tem nenhuma comparação com o Holocausto. O Holocausto você tem uma política de Estado, no caso a partir de 1941, né, especialmente, já durante a Segunda Guerra Mundial, de extermínio dos judeus. Evidentemente que campos de concentração são criados já na Alemanha, o primeiro em Dachau, em março de 1933. No final de janeiro, o Hitler vira chanceler do Reich, 2 meses depois já é criado o primeiro. E nesse caso para perseguidos políticos, comunistas, socialistas, depois liberais e etc. E mais à frente você tem uma política de extermínio já a partir da Segunda Guerra Mundial, já ali por volta de 41, 42. É diferente, radicalmente diferente, de uma visão, entre aspas, de intolerância em relação à questão dos muçulmanos. E aí nós temos de entrar numa questão que o politicamente correto, e o Charles é produto desse politicamente correto, tal, que é de uma hipocrisia cavalar. Ele gosta muito de cavalo, então vamos falar cavalar. A questão que se coloca é que quando você chega e essa leva, você se adapta às instituições do país que você está chegando é uma coisa. Países que têm uma longa tradição histórica, que têm leis, constituição, tem uma tradição, tem uns espaços de sociabilidade, em suma, tem um modo de vida que vem de séculos e séculos. Quando você chega a esse país e se adapta, não tem problema. A questão é quando você chega e quer impor nesse país os seus hábitos, a sua forma de vida, a sua tradição religiosa e excluindo os outros. Então a questão que se coloca é que a convivência com essa leva recente de muçulmanos, né, especialmente, estou me referindo a eles e tal, a questão ou eles se adaptam ao Estado laico moderno da Europa Central, da Europa Ocidental, ou esse conflito vai ocorrer. A grande questão é essa. Se eles viessem para o Brasil, nós não sabemos o que é isso. Porque a gente está longe. O Brasil é longe. O Brasil é o extremo ocidente. Está longe como um cão.
Se eles entrassem no Brasil hoje, proporcionalmente 4, 5 milhões de estrangeiros, e quisessem impor o seu modus vivendi aqui no Brasil, nós íamos rejeitar. Então é necessário entender um pouco essa questão, que é complexa, que envolve questões de todas as ordens, inclusive a principal, solucionar a questão do Oriente Médio, né, a questão do Oriente Médio, né, que é a raiz disso tudo. Agora, comparar com o Holocausto, ou seja, a perseguição e morte de 6 milhões de judeus em campos de extermínio, né, alguns célebres como Treblinka, mas não só, é uma enorme bobagem. Foi até uma fala surpreendente do Príncipe Charles, Vila, porque a família real, principalmente a rainha, né, ela não costuma se envolver em temas políticos ou em polêmicas que estejam ocorrendo no país. Ela sempre fica muito à margem, né, das grandes discussões para manter essa postura de neutralidade dela. E o Príncipe Charles hoje chegou a citar até o profeta Maomé, fez um discurso que está sendo interpretado aqui na Inglaterra como até um ataque ao crescimento de países como alternativa, ou a partidos, melhor dizendo, como alternativa para a Alemanha, né, lá na Alemanha, também ao partido da Frente Nacional na França, a vitória de Donald Trump. Então, muita gente aqui dizendo que essa fala dele, né, pedindo que a intolerância não dê espaço para novas catástrofes, né, para novas tragédias, teria sido uma reação a esse momento político que o mundo vive, algo que não é típico dessa família real, ou pelo menos dessa dinastia, né?